comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Fique à vontade entre nós, seja lá quem for você, onde você estiver, de onde você está vindo, para onde você vai, isso não importa. O que importa é esse momento que nós estamos aqui vivendo, mais um encontro pelo rádio, mais mensagens que chegam pela manhã, nas próximas 2 horas ao vivo de manhã, ou nas reprises, às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã, no horário de verão. Você pode participar aqui do nosso Mensagens mandando o seu e-mail para contato@webradiovagalume.com. Anota aí, contato@webradiovagalume.com. Quando, obviamente, a nossa rádio mudar para a rádio inverso, aí mudará, o e-mail será o inverso. Mas aí eu trago para você aqui também. Por enquanto continua esse, tá bom? E o nosso telefone, o nosso WhatsApp, você mandar sua mensagem, é assim que a gente flagra um cara antigo, né? O nosso telefone para você ligar. O WhatsApp é o 51992461960. 51992461960. Eu vou tocar só uma música e já vou entrar aqui na transmissão ao vivo no Facebook, então acesse o meu perfil para você acompanhar e já logo na sequência da música eu volto aqui para aqui no Mensagens que chegam pela manhã pela webradiovagalume.com ao vivo entre 8 e 10 da manhã no horário de verão e as reprises às 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Eu já estou ao vivo aqui com o nosso Facebook, ali no meu perfil, Flávio F. Siqueira. Você pode acessar para acompanhar esse bastidor aqui dessa reflexão que eu quero fazer com todo mundo, com quem me ouve na rádio, com quem me vê no Facebook e com quem me vê no YouTube. Hoje, obviamente, que o assunto é a eleição do presidente dos Estados Unidos, o novo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Eu rapidamente, agora assim, faltando 5 minutos antes de entrar no ar, eu resolvi dar um pulinho no Facebook, na linha do tempo, para ver o que as pessoas estão comentando. Aí vi um comentário do Walter Ugumãe, um grande escritor, um escritor português, esteve aqui em Porto Alegre esses dias na Feira do Livro. Já indiquei alguns livros do Walter Ugumãe aqui na rádio, expressando, né, a preocupação em relação às declarações racistas, xenófobas do Donald Trump. Isso foi tema de campanha, de discussões e tal. Aliás, uma das coisas que se discute nos Estados Unidos, já vinha se discutindo antes mesmo do Trump ser eleito, é que, teoricamente, nunca houve uma eleição com 2 pessoas tão odiadas, com tanta resistência, né? Nos Estados Unidos, pelo fato do voto não ser obrigatório, existia uma campanha por parte dos democratas e também dos republicanos para que o maior número de pessoas, obviamente simpatizantes daquela ideia, fosse votar para, de alguma maneira, tentar, no caso do Trump, reverter o que as pesquisas até então diziam. Houve nessa semana um dia, se não me engano, onde se falava sobre uma pequena vantagem de 1 ponto, se não me engano, do Trump em relação a Hillary, e depois, logo no dia seguinte, isso foi desmentido, os institutos de pesquisas desmentido, estou dizendo, pelas novas pesquisas que apontavam 4 pontos e depois foi subindo. E aí a surpresa de todo mundo, né, quando até com relativa margem o Trump acabou sendo eleito presidente nos Estados Unidos. Antes de falar especificamente sobre isso, logo de manhã, hoje, logo de madrugada, eu acordei às 4h40 e entrei na internet, fui para o site da CNN, que já dava ali praticamente eleito, o New York Times na madrugada dava contraditório com o que inicialmente falava. Antes o New York Times dava a grande possibilidade de que a Hillary fosse eleita. Isso mudou, né, à medida em que os votos nos colégios eleitorais, o sistema de voto nos Estados Unidos é diferente, foi apontando para a possibilidade iminente da vitória do Trump. Então, o próprio New York Times já dava, na madrugada, 88% de possibilidade do Trump ser eleito. Então já se falava na madrugada que era praticamente impossível que a Hillary revertesse. Isso tem a ver com a gente? Tem. E não tem a ver com a gente só nessa questão geopolítica, né? Eu queria voltar. E eu estava pensando bastante sobre isso agora de manhã, antes de entrar no ar, desses movimentos cíclicos da nossa humanidade. Eu vou fazer um recorte, mas eu acho que esse é um pequeno recorte de fenômenos semelhantes, que talvez não esteja assim tão capturado pelas lentes da história, pelos livros da história, pela imprensa, né, mas que de alguma maneira retrata um pouco do que é a humanidade.
E no fim desse papo aqui eu quero fazer uma reflexão mais ampla contigo, inclusive dentro do que eu costumo dizer sobre o mundo que nos habita. A gente vai cair nisso. Na Primeira Guerra Mundial, nos conflitos todos que houve na Primeira Guerra Mundial, no fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha saiu bastante machucada, né? Houve, até como meio de tentar encerrar aquele conflito mundial, o Tratado de Versalhes, muitos inclusive apontam esse tratado como sendo o definidor que encerrou os conflitos da Primeira Guerra Mundial, o que gerou para a Alemanha, para o povo alemão, um grande empobrecimento, perda de territórios, de economia. O país, até então, dos filósofos, dos pensadores, da prosperidade, entrou num declínio muito grande. Quando isso acontece, e as pessoas estão sem dinheiro, e as pessoas estão com dificuldades, se abre espaço para messias, né, para salvadores da pátria. No caso da Alemanha, um personagem até considerado naquele tempo pelo povo, até como exótico, não para ser levado a sério. E aí eu não estou comparando as pessoas, eu estou comparando pontos. O Donald Trump, quando se colocou como candidato a presidente dos Estados Unidos, também, né? Aqui no Brasil a gente tem o Bolsonaro, a gente tem tipos também que são encarados como exóticos. O próprio Lula, nos anos 80, por exemplo, não se imaginava que seria eleito presidente da República. Com esse comentário aqui, eu não estou dizendo que seres exóticos não podem ser eleitos, não estou qualificando moralmente. É só um ingrediente, né? De fenômeno quando esse tipo de coisa acontece. Enfim, aliás, eu já indiquei num dos vídeos no YouTube o filme Ele Está de Volta, que está no Netflix, que é meio filme, meio documentário, que imagina a possibilidade do Hitler voltar. E eles fazem um documentário, o cara sai muito parecido com Hitler, usando os discursos de Hitler, entrevistando as pessoas diante de uma outra crise que a Alemanha especificamente está vivendo, e a Europa, com os refugiados, com os imigrantes. Isso desperta, especificamente no povo alemão, uma espécie de xenofobismo também, que obviamente é capturado pelos discursos políticos e pelos salvadores da pátria. Tanto é que a gente está acompanhando, especialmente na Europa, Alemanha, França, um movimento muito forte em direção a um olhar mais conservador. No Brasil também. Nos Estados Unidos isso foi decretado. A Inglaterra, a Grã-Bretanha, que saiu da zona do euro, né, o famoso Brexit, que também, de alguma maneira, ilumina essa coisa de polarização para um outro lado. Mas se a gente voltar para o Tratado de Versalhes, ali na Alemanha, e abrir o espaço para que então aquele exótico comunicador, o Hitler era um comunicador, entre outras coisas, né, assumisse a posição de salvador da pátria. E na administração do Hitler houve benefícios econômicos para a Alemanha. Se você for ver os números, eu até me lembro de um comercial da Folha de São Paulo, ou do Estado agora, acho que é da Folha, dos anos 90. Eu já falei sobre isso aqui na rádio, na voz do Ferreira Martins, e aí tem uma imagem muito próxima, você não identifica o rosto, dizendo ele amava crianças, ele amava artes, e aí dava os números. A indústria era tanto, foi para tanto, a economia era assim, foi para assado, e só elevando. E no fim abre o Hitler. É possível falar somente as verdades usando mentiras, uma coisa do tipo. Ou falar mentiras usando somente a verdade, enfim. É um comercial muito legal. Mas o fenômeno Hitler acabou desembocando na Segunda Guerra, né? Que durou até 45. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, e nenhum planeta passa por uma experiência como uma guerra mundial, sem traumas, sem cicatrizes, isso não foi diferente no planeta daquele tempo, da década de 40, meados da década de 40. Especialmente a Europa empobreceu, os conflitos eram muito fortes ali, o que valorizou outro lado do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, se beneficiou muito com a Segunda Guerra, o Canadá também, enfim, com a fabricação de avião, com a venda de armas, né? Financeiramente isso trouxe um poder que os Estados Unidos até então não tinha com tanta força. Por outro lado, na Europa, especialmente na parte oriental da Europa,
gerou o crescimento da Rússia, que então se acoplou naquele fenômeno chamado União Soviética, o que desembocou num outro tempo na história do nosso planeta, que foi a Guerra Fria, que durou algumas décadas. Na Guerra Fria, o discurso antagônico, né, do capitalismo, do bem e do comunismo, do mal, foi se reproduzindo de várias maneiras. No nosso país, por exemplo, pós-guerra, Segunda Guerra, houve um espaço para o populismo. O próprio Getúlio Vargas, que saiu do fim da Segunda Guerra, mas depois voltou em meados de 50. Juscelino, por mais benfeitorias que tenha feito, eu acho que tinha um componente populista, de salvador, de iluminado, muito forte. Jânio, com o discurso populista do Jânio. Jango, né? E aí foi desencadeando nessa ânimo populista, no caso aqui no Brasil, para um outro processo semelhante ao que havia acontecido antes. Polarização, a gente vai para um lado, vai para um lado, vai para um lado, se esborracha naquele lado, achando que ali é a salvação. Quando se esborracha, retrocede e volta para o outro lado, né? Com um novo ânimo, com nova esperança. No caso do Brasil, essa fase acabou despertando, obviamente que isso vinculado ao que acontecia no mundo, a Guerra Fria, a coisa do bem contra o mal, os comunistas contra o capitalismo e tal. Então, com o favorecimento dos Estados Unidos, iniciou-se aqui no Brasil, em meados dos anos 60, o regime militar, né? E aí foi uma outra polarização. O povo, naquele momento, quando o regime militar assumiu aqui o nosso país, apoiou. Os jornais apoiaram, as televisões apoiaram, tanto que hoje se faz crítica, né? O Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Estado, no caso, apoiou! E o próprio, um dos diretores do Estado, uma vez numa entrevista, assumia. Uma entrevista antiga, já ele dizia, olha, nós apoiamos sim, achávamos que era bom, não demorou para que víssemos que era um engano. Mas isso aconteceu na população, né? Se nós pudéssemos entrevistar as pessoas no começo dos anos 60, 64 e tal, a maioria diria é bom. Até hoje, alguns dizem. Bom, durou décadas. A gente conhece parte da história, sabe do trauma que isso gerou no Brasil, mas foi, naquele tempo, fomentando um outro movimento que representava o polo oposto e, consequentemente, a liberação daquele período de trevas. Existia, naquele tempo da ditadura no Brasil, uma guerra entre digamos, as representações sociais, os partidos de esquerda, a oposição, muitos tinham sido exilados, né, que tinham um discurso comum, que era a derrubada do regime. É óbvio que a motivação daquelas pessoas não era exatamente a mesma, apesar do discurso comum. Tinha gente que queria simplesmente depor o regime e propor uma democracia. Outros queriam substituir um regime totalitário de direita por um regime totalitário de esquerda. Tanto um grupo quanto o outro e os intermediários, no entanto, apesar das diferenças, tinham um discurso único. E toda essa energia desse discurso único foi empurrando o nosso país, e isso não foi de uma hora para outra, inclusive não foi no início das eleições diretas, em 89, né? Mas para um outro lado. Repare que quando o regime militar cedeu, o Figueiredo, que foi o último presidente militar, já era um presidente um pouco mais arejado e aberto em relação aos anteriores. O primeiro presidente eleito foi o Tancredo, né, pelo colégio eleitoral, assumiu o Sarney, mas representando também uma ala direita. O próprio Sarney era um cara e o próprio Tancredo, que de alguma maneira tinham ligações com os representantes do regime militar. Não era uma ruptura necessariamente. A ruptura veio aos poucos, né? O Collor representava essa ruptura, depois do Sarney. Era um outro discurso, ou seja, de novo, aquela coisa do salvador da pátria, os marajás, eu vou salvar, e o povo seduzido por aquilo, né? Depois do Collor, o Fernando Henrique já representava uma moderação, porque as pessoas tinham medo. Veio o Itamar entre os dois, mas não foi eleito, né? Mas as pessoas se inquietaram um pouco com isso, mas havia nitidamente um movimento pró-esquerda em matéria de discurso. No começo dos anos 90, o PSDB era um partido mais alinhado com a esquerda do que com a direita. A própria proposta social-democrata é uma proposta que indica um olhar, um componente mais à esquerda, né? Então o Fernando Henrique teve 2 mandatos, até quando finalmente isso foi, não só no Brasil, mas no mundo, concluído esse processo de pendular. A eleição da esquerda do Lula, o maior representante da esquerda no Brasil,
renovando as esperanças, e então chegamos lá, um salvador da pátria, o Messias, que nos dará prosperidade e nos tirará dessas dores que foi o segundo mandato do Fernando Henrique. No caso dos Estados Unidos, os problemas todos do World Trade Center, o medo do Bin Laden, antes o Saddam Hussein, né? O Bush com aquele discurso belicista de invasão do Iraque a qualquer custo. Mesmo antes da invasão, já havia contestações em relação ao famoso discurso do Colin Powell, que mostrava ali no mapa que o Iraque guardava bombas, tal. Isso foi desmentido. Mesmo assim houve a invasão no Iraque, no Afeganistão, né? E ficou muito claro depois quais eram os reais interesses. Então isso tudo foi gerando no povo uma empurrada, um movimento para o outro lado. Aí a eleição do Obama, dos democratas, que representa, os Estados Unidos vinha sempre com os republicanos, o Bush pai, o Bush filho, reeleito Bush filho, né? E então o Barack Obama, um negro, com outro discurso, com um olhar muito mais arejado, também representava essa esperança. E então o Obama, com 2 mandatos, aqui no Brasil, Lula, 2 mandatos, Dilma, também esse movimento à esquerda. Na Europa, a abertura do capital da zona europeia, do euro, foi justamente nesse período, também trazia uma outra possibilidade, ares diferentes, que não foram satisfeitos, que não foram concluídos. Nós sabemos do trauma no Brasil. Aliás, o Brizola, eu acho que até tem na internet isso, ele dizia naquele tempo que o Lula destruiria as esquerdas, né? Bom, não vem ao caso comentar o comentário do Brizola, mas foi o Lula, não foi o Lula? Houve, obviamente, uma série de interferências. O fato é que a esquerda no Brasil, isso foi confirmado nas últimas eleições municipais, eu não digo que foi destruída, mas sofreu um grande abalo. Hoje, o que se fala entre as pessoas é Bolsonaro e coisas do tipo, né? Eu te confesso, eu não me surpreenderia se as eleições do Brasil fossem hoje, é que até 2018 muita coisa pode acontecer. E o Bolsonaro ganhar, eu não me surpreenderia. Eu acho possível. Ou nós não nos surpreenderíamos há algum tempo se alguém dissesse o Trump será eleito presidente dos Estados Unidos. O fato é que tanto o movimento pendular à esquerda quanto o movimento pendular à direita fazem parte de um mesmo fenômeno. Dessa nossa busca por um discurso utópico, por uma utopia qualquer, por uma personalidade qualquer, por um emblema qualquer, por um símbolo qualquer coisa que nos traga esperança. O discurso do Trump, por mais xenófobo, por mais racista, por mais difícil que seja, para o mundo, os mexicanos estão muito preocupados, a bolsa caiu, enfim. Mas de qualquer maneira traz para o americano médio a esperança de que os Estados Unidos, e ele falou isso no primeiro discurso após a eleição, recuperará a sua força, será de novo uma grande potência, e o que também aponta, e esse é um fenômeno da União Europeia, especialmente na Inglaterra, a dificuldade, o distanciamento, as reticências em relação à globalização, que também representava esse fenômeno de novos ares. Isso ventilado pela internet, pelas conexões, indicando que há um conservadorismo e um medo no mundo em relação às fronteiras. As fronteiras agora voltam a representar segurança. Como eu disse, apesar de ser um recorte pequeno da história, se você for lá para trás, os muros dos impérios, dos reinados, também representavam essas fortalezas, as guerras tentando tomar aqueles espaços. Então o pensamento é sempre o mesmo. Muda o discurso, ora esquerda, ora direita. Né? Muda o democrata, muda o republicano, muda o PSDB, o PT, enfim. Mas no fim das contas, o que a gente está vendo? De novo, né? Com outras configurações, mas é a mesma coisa. São as pessoas, de alguma maneira, serem levadas a acreditar, e aí os condutores desse caminho são muitos, desde a crise econômica, crise política, a globalização, e aí são muitos. Mas, enfim, aí eu falei da Primeira Guerra, da Segunda, Tratado de Versailles, são muitos componentes, mas no fim das contas levam as pessoas a quê? A esperarem o Salvador, a esperarem um movimento que gere a liberdade e que promova agora, finalmente, a justiça, o amor entre os homens, tal. Partindo disso, eu quero reforçar algo que eu falo há muito tempo sobre o meu, confesso, ceticismo em relação às instituições, às religiões,
aos partidos políticos, aos políticos e afins. Se você me contestar dizendo, mas isso é necessário para que se estabeleça a democracia, tal, eu vou concordar contigo. O meu ceticismo não vai na direção do anarquismo, eu não estou propondo a exclusão de tudo isso. Porque senão substituiríamos isso com outras coisas igualmente difíceis, igualmente confusas, igualmente fragmentadas. Porque seja lá a direita ou a esquerda, seja lá o político, não importa, a religião, tudo nos representa, tudo nos, de alguma maneira nos projeta, nos reflete. A fragmentação e essa polarização que não deixa de ser um movimento, ora para cá, ora para lá, ora para cá, ora para lá, em busca de respostas, em última análise, na minha opinião, isso está representando o nosso movimento interior também na busca de respostas. Então, por exemplo, se você for ver o mundo no século XIX, a busca de respostas se projetou muito em direção à ciência. Era o início das ciências psicológicas, né? A ciência evoluía. Nos últimos 100 anos a evolução científica foi enorme. Isso foi, de alguma maneira, diminuindo o encanto com as religiões. O discurso religioso, a força religiosa, foi um momento de tratados, de defesas de filósofos ateístas muito forte, e direcionado à ciência. A era pós-moderna da nossa sociedade indica essa outra polo, a decepção, porque a ciência não respondeu, e novamente a busca pela religião. Você percebe como esses movimentos pendulares estão o tempo todo em todos os lugares? E vai continuar. Agora o Trump eleito nos Estados Unidos, o Brasil movimentando-se também para o lado, para a direita, a Inglaterra saindo do euro, a Alemanha, a França também dando indícios que seguirá esse caminho. Algumas coisas melhorarão, outras não. Talvez daqui a 10, 15, eu não sei, daqui a algum tempo. Outra decepção. Mas o Trump não era o salvador do mundo? Mas a saída do euro não representou prosperidade para nós? Enfim, e as questões virão. E novamente, outro salvador, talvez mais revestido do discurso antagonista, pode ser a esquerda ou pode ser outra coisa. Pode ser um outro discurso que daqui a alguns anos nascerá. Representará novamente essa esperança que, a exemplo do que houve, ganhará a adesão das pessoas, até quando uma outra decepção guiará as pessoas para o antagônico. Então é sempre o pêndulo. É sempre o antagônico, é sempre o movimento pendular que a gente vai vendo na história. O que eu quero dizer com isso? Será melhor se, diante desses fenômenos todos que nós estamos acompanhando no mundo, entendermos que a gente só vai encontrar uma humanidade mais justa, um sistema político mais justo, tanto faz se é o de direita ou de esquerda, se é esse ou aquele, um presidente, um sistema econômico, capitalismo, comunismo, marxismo, enfim. Né? Se antes isso representar uma individuação, usando a linguagem do Jung, um crescimento de consciência e o entendimento de que antes de um sistema ser ideal, é preciso que eu busque em mim, na minha política, que não é um partido político, que não é um órgão de Brasília, não é um cargo, mas é a minha postura diante da vida. O problema não está no Trump, nem no Obama, nem no Lula, nem no Temer, nem aqui ou nem ali, não é a direita ou a esquerda, nenhuma representa o bem ou o mal. Tanto uma quanto outra são fragmentadas de bem e de mal, de luzes e de sombras, como nós, porque nos reflete, apesar dos discursos diferentes. Seremos menos ingênuos, doerá menos, nos decepcionaremos menos, teremos menos frustrações. Se a gente entender antes de ficar projetando a nossa cabeça, a nossa esperança, o nosso discurso para esse ou para aquele Salvador. Se antes disso entendermos que a salvação, se você quiser usar esse termo, nasce da minha deliberação de ser salvador de mim mesmo, no cotidiano, nas minhas expressões humanas, diárias, singelas, as oportunidades que eu tenho todos os dias para ser amor. Você pode me contestar dizendo, mas essa é outra utopia. Isso não vai salvar o mundo. Isso é um discurso que já foi feito. Quanta gente já entrou nesse discurso de paz, amor, mundo melhor, nova era.
Mas eu não acredito nesse discurso porque o discurso é coletivo. E eu só acredito nesse movimento quando é um movimento individual. Eu concordo, isso não é suficiente para salvar o mundo. Pessoalmente, quem me acompanha aqui sabe, eu já falei algumas vezes, que eu não tenho muita esperança em relação ao mundo, não. Eu não acredito na nova era, não. Eu não acredito no mundo futuro, nesse planeta aqui de paz e amor, de pessoas iluminadas. Eu não acredito nisso. Porque eu tenho essa consciência de que o mundo reflete o que somos. E eu sei da dificuldade do ser humano de reconhecer isso. Da dor que o ser humano tem quando para e se enxerga e admite, sou eu. Esse cara que eu aponto, esse cara que eu critico, esse sistema que eu tenho repulsa, sou eu. Sou eu. Eu. Não é o Trump, é o Flávio. É você. Portanto, nesse momento de interrogação no planeta com a eleição do Donald Trump, eu gostaria que, antes de qualquer coisa, você revertesse essa luz, esse foco, essa interrogação para você. E se perguntasse, até que ponto eu sou responsável por aquilo que eu não gosto no mundo? Até que ponto a minha expectativa de que alguém virá nos salvar, religiosamente, politicamente, economicamente, seja lá quem for, não abre margens para que esse processo pendular se perpetue na nossa humanidade, como tem sido até hoje. Por que é que tem sido até hoje assim? Por que isso não muda? Será que isso não está apontando para a gente? E nos lembrando que antes de mudar o mundo inteiro, os sistemas todos, é preciso mudar a mim mesmo. Eu acho que o Brasil, para a gente concluir, teve uma lição muito clara nesse sentido. Isso é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Depois do período militar, da ditadura, do regime militar e esse processo que eu descrevi aqui, até que a esquerda assumisse, eu me lembro quando eu via com gravata, com discurso burocrático, com a mesma conversa que até então criticava muitos representantes daquela luta democrática por um país aberto e tal, agora aderiram àquilo que combatiam. Movimento pendular humano. A gente sempre está expondo isso. A gente sempre está revelando isso, seja no macro, como agora há pouco nós conversamos, a partir da questão política, da eleição do Trump, seja no mínimo, no micro, a partir das minhas relações contigo, com o trabalho, com as cidades, com as pessoas, como eu vejo o mundo, como eu vejo o outro, como eu vejo o próximo, como eu me vejo, qual a minha importância nessa sociedade. Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para seguir esse fluxo de ganhar dinheiro, de ter trabalhos melhores, afinal de contas, eu mereço? Ou eu tenho alguma responsabilidade com esse mundo? Eu estava ontem aqui no programa, a gente tocou em alguns assuntos, eu não sei se você estava ouvindo, mas a gente falou sobre mendigos, como é que a gente age com essas dores da rua, os dilemas, né? Eu estava dizendo, não dá para trazer os mendigos para casa, não sei, eu não tenho uma resposta pronta, mas apesar disso eu não quero perder a minha sensibilidade, eu não quero perder o olhar, eu não quero perder o reconhecimento de que eu sou um componente responsável por aquela estrutura também, ao invés de simplesmente fechar os meus olhos e dizer que os políticos façam algo. Eu estou dando um exemplo cotidiano, mas que tem a ver com a nossa atenção. Quando a gente fala em atenção, em estar presente, no momento, no dia chamado hoje, não é só uma questão filosófica. Vou prestar atenção na minha xícara e no chá que tem aqui, vou tomar o chá. Que maravilha, minha atenção voltada no chá. Pode ser. Mas isso vai ser bobo, ineficaz. Pelo contrário, vai até me dificultar entender que a atenção deve se projetar nas relações, no caminho, na vida. Não é o Trump que vai mudar o mundo, e nem o que virá depois dele. Não foi o Lula que mudou o mundo, nem o Temer. Não será o Bolsonaro ou nem quem qualquer um. E quanto mais esse discurso estiver em alta, afaste-se. Mesmo, afaste-se de todo mundo que propõe mudar o mundo. Seja no discurso de paz, vamos nos unir para uma causa. Tem uma pessoa que tem me procurado há algum tempo com essa proposta. Vamos mudar o mundo, eu vou convencer os militares a mudarem o mundo. E eu disse para ele, eu não acredito em mudar mundo militar, não conte comigo. Eu mudo a mim mesmo e olhe lá, já é difícil, sabe? Eu não estou aqui para te mudar.
Eu só estou aqui para te incentivar a partir da minha mudança, do meu movimento. É sobre mim que eu tenho ingerência, não é sobre você ou sobre ninguém. Essa responsabilidade é só tua. Se cada um de nós fizer um pouquinho nesse sentido, se cada um de nós nos abrirmos nessa direção, há espaço para esses discursos messiânicos e salvadores e xenófobos e racistas e coisas do tipo, diminuirá. Não vai cessar porque, de alguma maneira, todos nós continuamos assim, mas diminuirá. Tá bom? Um beijo, obrigado por esse tempo, fique bem e continue aqui na webradiovagalume.com. Eu vou seguir tocando músicas e hoje encerro essa transmissão juntamente para a rádio, Facebook e para o YouTube. Um beijo, até a próxima. Acesse a rádio e fique bem. Nosso querido João Bar, rede de varanda, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, pela webradiovagalume.com, por enquanto. Daqui a pouco você sabe que teremos outro nome, Rádio Inverso. O nosso amigo mandou uma mensagem aqui no WhatsApp agora há pouco. Ih, caramba, eu já perdi aqui. Mas enfim, ele disse, eu não gostei, Rádio Inverso, achei muito seco o nome. Eu sei que o Daniel, de Caçapava, que eu agradeço, Daniel. Unanimidade é impossível, né? E obviamente que tem gente que gosta e gente que não gosta. O fato de ser seco, eu não sei, eu gosto do fato de ser seco. Eu não sei muito bem o que representa para você o nome seco, mas você sabe que me sugeriram, assim, tem tantas sugestões legais, né? E eu agradeço o carinho das pessoas, mas algumas sugestões que não se conectavam com a objetividade que eu quis dar ao nome. Talvez seja esse conceito seco que você diz. Coisas do tipo rádio, pensamentos positivos, não sei o quê. Não queria isso, eu queria seco. Mas obrigado, Daniel, obrigado pela sua mensagem, um grande abraço para você, tá bom? Obrigado, Daniel Lima, ouvindo mensagens em Venturosa, Pernambuco, também mandou um alô aqui pelo nosso 51992461960. Flávio, obrigado pelas mensagens, elas não me consolam, me fazem refletir. Hoje, depois de ouvi-lo, comecei a pensar quem realmente eu sou, que mundo eu sou. É um amigo que não se identifica, é 71, o código 8210. Que bom, meu querido. A minha intenção realmente não é essa ou aquela, né? Te consolar ou não. Aliás, ontem eu gravei um vídeo dizendo, olha, talvez eu seja um imbecil. Depois dá uma olhadinha, foi aqui no programa, foi na transmissão que eu faço no começo do programa pro Facebook, em que eu dizia isso mesmo, talvez eu seja um imbecil, talvez eu esteja aqui arrumando jeitos de enrolar todo mundo, talvez eu seja um hipócrita, talvez eu seja talvez você tenha razão. Mas a questão não é essa, a questão é quem é você, né? E o que eu digo e o que eu falo te toca de alguma maneira, por quê? Isso tem a ver contigo. A resposta que você vai dar em relação às minhas intenções, ela é subjetiva, ela tem a ver com a tua percepção, enfim. Tem a ver com o fragmento, a parte que eu exponho aqui, porque eu não sou só isso, eu sou muitos, né? Então isso não é relevante. O relevante é e você. Depois veja esse vídeo, mas eu achei legal a tua mensagem aqui. Muito obrigado, tudo de bom para você, tá bom? Obrigado, meu querido amigo Padre Mário Abel, que nos ouve em Portugal, sempre manda mensagens de carinho, sempre está presente aqui. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço para você. Uma mensagem aqui no nosso 51992461960, mensagem de áudio aqui. Bom dia, Flávio. Eu vim no carro escutando as notícias e o novo presidente dos Estados Unidos é o Trump. Eu queria que você falasse um pouco, ou se é possível, falar alguma coisa sobre ele, o que isso vai influenciar aqui no nosso país, o que pode acontecer, o que de ruim pode acontecer aqui para o nosso país ou de bom, né? Vamos tirar alguma coisa disso aí, ou se a gente tem alguma coisa de bom para tirar. Valeu, brigadão, vou tomar um cafezinho agora escutando vocês. Marcos, muito obrigado, meu amigo. Ele mandou a mensagem 8h04 e foi antes, né, de eu fazer a reflexão de, sei lá, meia hora, 40 minutos, que há pouco eu fiz, justamente sobre esse fenômeno da eleição do Donald Trump. Então ele já deve ter ouvido. Mas adicionando somente uma questão que talvez eu não tenha dito, que ele pergunta aqui, né, e para o Brasil. Meu amigo, é claro que eu terminei a reflexão sobre Trump dizendo que é uma interrogação. O discurso de campanha é sempre uma coisa. Os atos de quem ocupa o cargo são outros, né?
É difícil, a partir daquilo que ele falou, você tecer uma possibilidade concreta do que vai acontecer. No entanto, a expectativa negativa diante de um discurso xenófobo, de um discurso preconceituoso, muito duro em relação aos imigrantes, é claro que isso gera um recrudescimento, especialmente do mercado, né? Depois da eleição do Trump, alguns números caíram de mercados, de bolsas, as pessoas estão temerosas. Agora, você quer a minha opinião mesmo? Eu acho que, no fim das contas, não muda muita coisa, sabe? Existe uma histeria também em relação a essa possibilidade, que é uma histeria fruto de campanhas midiáticas e publicitárias, e é assim que as campanhas eleitorais são construídas no Brasil, nos Estados Unidos. Não são campanhas de propostas, de debates, de ideias, né? Não são confrontos, não, são propagandas, propaganda de um lado, propaganda de outro, baseada no que o público quer ouvir. Então, muito do discurso do Trump também tem a ver com essa expectativa publicitária de um eleitor médio, mais velho, mais pobre, predominantemente branco, que nos Estados Unidos expressa esse desconforto com a globalização, com os crescentes atentados terroristas, né? Então isso tudo vai, obviamente, repercutir na opinião social, que é capturada por um candidato a partir de um discurso publicitário e é colocada como, abre aspas aqui, campanha política. Então, até que ponto isso vai acontecer, eu não sei. Aquela história do muro que ele disse que ia construir para evitar que os mexicanos chegassem nos Estados Unidos, eu acho isso utópico, eu acho que isso não vai acontecer. Agora, como é que vai ser mesmo? Não sei. É uma interrogação, é uma expectativa, na maioria dos países e dos casos, negativa, né? De qualquer maneira, eu penso que o regime político, o presidente que assume um país, é importante, né? Mas digamos que não é o que determina. No fim das contas, existem tantos interesses, muito além da vontade de um ocupante de um cargo executivo, que tem a ver com os bancos, que tem a ver com o dinheiro, que tem a ver com a indústria bélica, que tem a ver com tantas outras coisas que não aparecem publicamente e que não estão na esfera das nossas discussões. A nossa discussão é essa: é melhor a esquerda ou é melhor a direita? É melhor o Trump ou é melhor a Hillary? É melhor o democrata ou o republicano? Aqui é o Bolsonaro, ou é o Ciro Gomes, ou é o Lula vai voltar? Essa é a esfera superficial da nossa discussão, que não captura algo mais profundo, que é onde as coisas acontecem, onde as cabeças de fato pensam, onde o mundo é pensado e organizado. Nesse ambiente que está acima dessa esfera de discussão tópica nossa aqui, não há espaço para muitos movimentos, né? É claro, é sempre possível que uma ruptura inesperada, como houve no mundo em alguns momentos, aconteça, mas eu acho que esse espaço é pequeno. Tem muito dinheiro, tem muito jogo, tem muito interesse e tem pouca ideologia, sabe? Tem pouca ideia. Não vejo no Trump nenhuma ideologia, e nem na Hillary. Não há ideologias, há interesses. Há interesses, e ambos ligados a fragmentos de poder, de dinheiro e coisas do tipo. Isso está em todos os países. Por isso essa discussão, o Hillary, o Trump, vai ser, eu acho, claro, topicamente ali em relação a alguns imigrantes, aos hispânicos, aos próprios islâmicos, muçulmanos, tal. Eu acho que vai haver um pouco mais de dureza, eu acho que vai ser um pouco mais difícil para as pessoas entrarem nos Estados Unidos, mas são questões tópicas. Eu estou falando globalmente. Sinceramente é uma interrogação, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado também para ir atrás do desespero do mercado ou do que restou dos discursos publicitários, tá bom? Bom dia a todos os vagalumes aí, bom dia Flávio. Só para expressar minha opinião sobre essa eleição do Donald Trump aí, Flávio, eu acho que aqui, como no Brasil, como em todos os lugares do mundo, isso é apenas mais um teatro de encenação, é mais uma forma de nos distrair com coisas que, na verdade, já estão tudo com cartas marcadas e não vai mudar absolutamente nada, pois quem manda, quem determina, não é o candidato, não é o eleito, não é quem está concorrendo. Todo mundo sabe que quem manda, na verdade, está por trás da cortina. É isso aí só, um abraço aí para todos aí, fica com Deus, Flávio. Obrigado, meu amigo Boaventura. Estamos conectados, então. Você acabou acrescentando na mesma opinião que eu há pouco disse, né? A gente tem a tendência de ficar olhando para a superfície.
quando na realidade há muito mais, e o que de fato interfere é aquilo que não vemos. Está na zona da escuridão, está atrás das cortinas, né? Não estou aqui alimentando nenhum tipo de teoria da conspiração, mas aí eu retomo naquilo que eu disse no vídeo agora há pouco. A ingerência, o trabalho que eu posso fazer é em mim. Então, quanto mais atento eu estou em relação aos meus fragmentos, aos meus pensamentos, às minhas sombras, as minhas luzes, as minhas áreas inexploradas, quanto mais eu admito quem sou para mim mesmo, né? Não para o lado de fora, mas para mim, mais clareza eu vou ter para te perceber. E essa clareza se projeta também nos sistemas. Quem se esconde de si mesmo, eu acho que vai ter alguma dificuldade de enxergar como é que as coisas estão acontecendo para além das cortinas. Sabe o que eu vivo dizendo aqui sobre o macro se reproduzir no micro? Quando eu falo isso cosmicamente, eu não deixo de incluir socialmente, politicamente, ideologicamente, aquilo que é projetado nas lentes dos discursos políticos, dos projetos e movimentos econômicos, e nos aparece como algo grandioso, inacessível, macro, pode ser interpretado olhando para o micro também. Isso vai se projetando nas pequenos fragmentos, nos pequenos movimentos, nas pequenas dimensões cotidianas que, em última análise, me habitam. Então, olhando para esse habitar que sou, e aqui eu posso ver, né, eu aos poucos vou desenvolvendo um pouco mais de consciência em relação aos movimentos macro também, sem a necessidade de adesão aos discursos de teoria da conspiração e coisas do tipo. Obviamente que entre os discursos de teoria da conspiração há coisas reais, outras nem tanto. Mas se você ficar vivendo em função disso, você não vive, né? Aí a gente vai ter que falar dos aviões que soltam raios, coisa química para matar a população, da terra que é plana e de coisas do tipo. Aí você começa a viajar e para essa viagem não há limites. Tem um áudio aqui, é bastante curtinho, vamos ver o que é aqui, no 51992461960. Bom, o primeiro áudio não tinha nada, vamos ver o segundo. Bom dia, Flávio, um abraço. Outro, Átila, muito obrigado. Ele acho que tentou gravar no primeiro aqui, mas não saiu e gravou no segundo. Muito obrigado, meu amigo, tudo de bom, um grande abraço para você. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 51992461960. Flávio, bom dia, estou trabalhando e me trabalhando através de você. Você, espelho, te ouvindo a rádio, eu me vejo. A nossa amiga aqui, 17 é o código, 7378. Muito obrigado, minha querida. Esse é o máximo que eu posso fazer. Eu presunçosamente, ser espelho, né? E ontem eu estava falando isso. Eu só posso ser espelho se eu for humano. Se eu for algo para além do humano, eu deixo de ser espelho. Quando eu sou espelho, ao me ver, você pode se incomodar. E ao se incomodar, você pode querer quebrar o espelho. O que não muda nada, né? Você pode até quebrar o espelho, quebrar o computador, quebrar o celular, parar de me ouvir. Mas você vai continuar do mesmo jeito, né? O que muda? E aí eu já estou amplificando, obviamente que aí já não tem mais a ver com o seu comentário. Estou abrindo aqui. Quebrar o espelho, se incomodar, desqualificar, enfim. Se isso só vai servir para eu negar a imagem que o espelho reflete, que é a minha, pouco adiantará. Minha querida, muito obrigado, um beijo para você, valeu pela sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, no nosso e-mail, no contato@webradiovagalume.com. Deixa eu só, é a Zenaide que escreveu aqui. Obrigado, Zenaide. Eu não reconheci você pela imagem aqui. Às vezes as pessoas escrevem pelo Facebook, aí mandam pelo WhatsApp, é outra foto. E eu, cara de idade avançada também, acabo não identificando. Beijo para você, Zenaide, mais uma vez, obrigado. Flávio Gonzaga, Volta Redonda no Rio, ele traz uma dica aqui ele fala uma cantora, compositora maravilhosa chamada Melody Gardot, você conhece? Ela toca blues, jazz, tal. Poxa, não, o Flávio, mas me interessa, blues, jazz, tal, vou ouvir, tá? Eu até guardei o nome aqui para depois dar uma pesquisada. Obrigado pela sua dica. Chayane Gomes, nos ouvindo, manda aqui pelo nosso contato@webradiovagalume.com. Tinha que carregar o e-mail dela, não está carregando, não sei se deu uma
tilt aqui no meu Chrome. Então vou fazer o seguinte, eu vou tocar a música, depois eu leio a mensagem da Chayane e todas as que estão vindo aqui no nosso 5192469660, 992469660, no e-mail também. Já. Esse são mensagens que chegam pela manhã até 10 da manhã no horário de verão e as reprises às 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Tudo de bom pra você. Muito obrigado por você estar junto comigo aqui nesse encontro que acontece pelo rádio. Eu quero lembrar mais uma vez que em breve o nome da nossa rádio vai mudar. Vai ser outro site, outras... Os aplicativos eu não tenho certeza. Aliás, hoje eu vou tirar essa dúvida e amanhã eu digo. Mas tem muita coisa para acontecer. Dia 2 de julho de 2014, quarta-feira, 7 da manhã. Estreia a Web Rádio Vagalume, um novo veículo de comunicação com uma proposta inédita. Compartilhar conteúdos com liberdade. Uma fresta para a vida sem compromisso com ideologias, religiões, nada que engessasse o movimento. Em quase 2 anos e meio no ar, gente do mundo inteiro passou por aqui. Houve os que estavam de passagem, os que estranharam e nem ficaram. Também houve os que se mantiveram e com o tempo têm crescido em consciência. Mas a vida é movimento e a Web Rádio Vagalume entra em um novo tempo. Em breve seremos Rádio Inverso, porque o universo é dentro, porque há versos no que fazemos, porque a vida tem muitos sentidos. Nesse novo tempo haverá novos conteúdos, nova plástica, novo ritmo. Mas não muda a disposição de caminhar e no caminho encontrarmos significados. Bem-vindo a esse novo tempo. Em breve, a Web Rádio Vagalume será Rádio Inverso. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Bom dia, Flávio. Bom dia, Vagalumes. Aqui é Gilu de Araraquara. Caí da cama hoje. Hoje vou conseguir ouvir o programa inteiro. E queria mandar agora para vocês uma poesia que eu acho que tem a cara dos ouvintes e da rádio. Se chama assim: Corpo vivo, despertar, um novo vir a ser, reconectar a grande matriz, se conhecer. A vida divina aqui na terra, corpo vivo pensante, pulsante, lembre a cada instante. Ame respirar, pronuncie o verbo amar, compreender, sentir, ter motivo para agir, lembre a cada instante. Aspiração, mutante, criação, se reprogramar e crer nessa luz que ilumina cada ser, penetra o universo e habita nosso ser. Um bom dia para vocês, brilhem sua luz. Muito obrigado, Gilu, por compartilhar o seu pensamento, o seu texto com a gente aqui. A Gilu é mãe da Manu. A Manu, ontem eu fiz comentários aqui sobre a oferta, a dádiva, a doação que ela deu, sugerindo um nome para a rádio, né? A gente abriu antes de definir Rádio Inverso para que as pessoas sugerissem. E aí a Manu mandou um áudio para mim que não estava mais no meu celular. Eu sempre preciso limpar os áudios do meu celular, senão fica muito carregado. Mas a Gilu recuperou o áudio da Manu e eu queria compartilhar contigo, assim. Olha que legal, ó. Pode falar. Oi, Flávio. Eu sou a Manuela, filha da Giovana. Eu sugeri um nome, né? Eu acho que podia ser assim, ó: Bichos e Flores da Floresta. Manda um beijo. Tchau, Flávio. Essa é a sugestão da Manu pro nome da rádio. Um beijo. Rádio Bichos e Flores da Floresta. Manu, quase que eu coloco esse nome assim. Eu falei, não é esse o nome. A Manu acertou. Rádio Bichos e Flores da Floresta. Aí depois eu achei que as pessoas não iam gravar o nome. Então eu falei, vou botar Inverso, vai, é mais seco, como o nosso amigo disse. Mas esse teu foi muito legal, eu te agradeço. Eu já agradeci ontem, mas quero agradecer de novo. Rádio Bichos e Flores da Floresta. Antes da música, eu fiquei de ler a mensagem aqui da Chayane. Não estava abrindo, né? Ela está nos ouvindo em San Alberto, no Paraguai. E ela escreveu para dizer que poucas vezes ouviu o programa Mundo Incrível.
mas me cativou muito. Você sempre fazendo a gente ver além, vocês, né, no plural. Chayane, muito obrigado. O Antônio é um cara muito querido que está fazendo esse trabalho muito legal aqui na rádio. Eu vou encaminhar sua mensagem a ele e eu tenho certeza que ele vai te incluir na lista de abraços de ursos que ele dá no programa. Ele tem uma lista, assim, todos os programas ele lê o nome das pessoas que escrevem para ele, dá abraço de urso, e eu acho que ele vai incluir você, não sei, eu vou mandar teu e-mail aqui para ele, tá bom? A tua mensagem. Chayane Gomes em San Alberto, no Paraguai, que tá ouvindo aqui o Mensagens que Chegam pela Manhã. Bom dia, Flávio, bom dia, Vagalumes. Bom, primeiro comentar que essa música direto do Túnel do Tempo, né, gente? Só quem ouviu na década de 90 sabe do que eu tô falando. Gostava muito dessa música, Flávio. Achei muito legal as coisas que você falou sobre as eleições americanas. E acho que tem uma coisa muito forte dentro da gente. Acho que a gente tem um componente que acaba fazendo com que a gente cometa as maiores CAGADAS, que é o medo, né? Eu acho que o medo faz com que a gente tome decisões, às vezes, erradas. Sei lá, que a gente vá mais de encontro àquilo que a gente tem medo do que a gente imagina. Mas, enfim, vamos aguardar, né? E eu concordo também com essa visão de que, no fim das contas, tá nas nossas mãos, né, a mudança, assim, a gente faz no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, em quem nós somos. E acho também, sempre achei, a gente falava do político, né, cadê o político ideal, não sei o que, eu falava assim, gente, eu não vejo esse político ideal hoje, porque na minha vida, eu não conheço ninguém que seja incorruptível, que seja perfeito. Então eu falei assim, eu tenho até dificuldade em projetar em alguém, né, exigir isso de alguém, porque eu não tenho e não vejo também ninguém próximo de mim. Na verdade, as pessoas que eu vejo que eu acho que são mais virtuosas, elas não seriam políticas. Elas não fariam isso. E se elas fizessem, elas já perderiam tudo. Enfim, é a estrutura que a gente tem. Mas nem por isso eu deixo de ter medo. Né? Voltando de onde saí, eu tenho medo do que pode acontecer. E vejo que a única coisa que me aquieta, que me minimiza esse medo, é realmente quando eu vou para dentro de mim, quando eu me acalmo, quando eu lido comigo, porque no fim das contas tudo dentro de mim acontece aqui, né? Então, claro, a gente reage ao que acontece fora, não que o mundo pode acabar, eu vou ficar aqui meditando, né, em estado alfa e não vou ver o que está acontecendo, não vou sofrer. Claro, a gente vive, né, em coletivo, a gente sente as coisas, enfim. As coisas chegam na gente de uma forma ou de outra, né? Mas eu sempre vejo, o caminho que eu encontro é me aquietar, meditar, me acalmar, até para eu poder reagir melhor, né? Reagir às coisas que vêm e não contra-atacar, né? Mas é isso aí, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, e eu acho que é o que o nosso outro vagalume falou. No fim das contas, as cartas já estão todas marcadas, né, gente? É um grande jogo. Vamos que vamos. Beijos! Luna, muito obrigado. Beijo para você também. Eu quero acrescentar algumas coisas em relação ao que você disse, sem dúvida. Essa coisa do medo é material de trabalho de quem quer ter poder, né? Se trabalha sempre em dois polos. E o que gera esse movimento que no começo do programa eu mais detalhadamente descrevi, pendular, é justamente o medo e a esperança, né? Então nós vivemos tempos de esperança e depois nós vivemos tempos de medo. E aí o medo nos abre na possibilidade, aí eu volto para aquela coisa do Salvador, tal, para a esperança de que sairemos a partir desse caminho. E isso acontecerá até quando, novamente por outra razão, o medo ocupar os espaços, e então nós nos aquaremos e estaremos à espera de quem nos tirará dessa caverna, né? Então as linguagens do medo e da esperança são muitas. Isso está projetado emblematicamente na maioria das religiões, está projetado emblematicamente na maioria dos discursos políticos. Repare, as campanhas eleitorais generalizadamente, como são construídas muito em cima dessa coisa do medo. O outro candidato é sempre a expressão do mal. Se o outro candidato ganha, o mal será implementado.
A salvação está em nós. Isso é muito claro. Claro que tem gente que usa esse discurso mais direto e outros um pouco mais velados, mas você não encontra, né, espaço para que esteja fora da zona do maniqueísmo quando há necessidade de encurralar as pessoas, porque dentro da zona do medo não há reflexão. O desespero, o medo, não nos permite enxergar. Essa foi uma das críticas que eu fiz durante algum tempo, e houve muita contestação em relação aos textos que eu publiquei e aos comentários que eu fiz em relação a tal guerra antiterror. Na minha opinião, e eu não mudei a minha opinião, essa guerra antiterror é mais um combustível do medo. Não estou excluindo aqui a possibilidade de atentados terroristas, não estou dizendo que quem é acusado de terrorismo é santo, não estou dizendo que há maldade, é óbvio que há. Né? Mas de qualquer maneira se alimentou a própria reeleição do George Bush no segundo mandato dele, inegavelmente veio em função do medo do terror. O Bush não se reelegeria, houve os atentados no World Trade Center, houve toda aquela guerra, a história do Bin Laden e tal, e aí com medo, e o Bush usava muito esse discurso eleitoralmente, ele foi reeleito. Né? No Brasil também, a gente pode acompanhar em muitas eleições, em muitas reeleições, o discurso do medo, do maniqueísmo. Você falou, quem tem um pouco mais de consciência não vai para a política. Não sei se dá para ser tão absoluto assim. De qualquer maneira, eu posso dizer que quem tem mais consciência não compra o discurso maniqueísta. Né? O discurso maniqueísta não é um discurso de quem tem consciência, não é. Porque quem tem consciência reconhece em si ambivalências. Se você quiser encontrar defeitos em mim, encontrará muitos. E se você quiser encontrar qualidades em mim, também encontrará. E assim é para todo mundo. Então, quando eu identifico isso em mim, eu perco o ânimo de apontar para alguém, ou para um sistema, ou para um discurso, usando o lastro maniqueísta. Ou é bom ou é mal, ou é escuridão ou é luz, ou é trevas ou é Deus ou é diabo. Enfim, isso está muito presente na gente e, na minha opinião, esse discurso é um discurso que ainda não enxergou o mínimo. Qual que é o mínimo? É a ambivalência que lhe habita. Não reconheceu, como diz aquele meu texto, Santo dos Seus, né, que está no meu livro. Todo mundo já foi Deus ou diabo para alguém. Todo mundo. O texto A Pele de Julieta também fala um pouco sobre essa ambivalência. Né? Aliás, muitos textos. A gente carrega isso o tempo todo. Por isso, e aí a outra parte que eu quero comentar do que você disse, e eu concordo, jamais você pode olhar para quem quer que seja com essa expectativa elevada de que essa pessoa cumpra todas as suas expectativas. Isso nunca vai acontecer. Quando a expectativa da esposa ou do marido é frustrada, que os antes amantes viram inimigos. É quando a expectativa dos eleitores frustrados e que aderiram ao partido X pulam para o Y. É a expectativa frustrada, como recentemente eu escrevi sobre as paixões que nascem do ódio. Eu acho sim que o ódio, a paixão é combustível para o ódio. Eu só vou te odiar se de alguma maneira esse ódio está representando o polo de uma coisa só, que é a paixão, que num primeiro momento pode ter me movimentado em tua direção. Mas ao não cumprir as minhas expectativas, essa paixão continuou. Ela não foi, não foi dissolvida. Seria se eu tivesse consciência. Como não tenho, essa paixão polarizou. Deixou de ser paixão e virou ódio. Mas são reflexos de uma coisa só. Isso vai se projetando o tempo todo. Por isso eu acho um sinal de maturidade quando a gente olha para os sistemas, para as pessoas e diz, não são perfeitos. Eu posso gostar disso, mas eu admito que disso eu não gosto. E isso não diminui a minha admiração, por exemplo. Né? E aí eu volto para aquele exemplo que eu costumo dar, porque eu acho que isso tem a ver com a vida de todos nós, e eu acho que é um exemplo fácil da gente assimilar, que são os nossos pais. No tempo da nossa imaturidade, os nossos pais são perfeitos. O meu pai não erra, minha mãe não é, meu pai disse, minha mãe disse, são perfeitos. Quando a imaturidade vai cedendo espaço e você começa a ter um pouco mais de consciência de si mesmo, da vida, você começa a perceber que os pais não são perfeitos. E aí pode ser que aconteça o momento da rebeldia, da adolescência, da ruptura. Não quero mais ser o que os meus pais, que para mim eram perfeitos, diziam para eu ser. Porque agora eu reconheço que eles não são. Me enganaram. A máscara caiu, safados, tal. E aí eu vou ter ódio. Né? É o momento de distanciamento, é o momento de ruptura, a polarização daquele fenômeno que antes me fazia apegar a eles. Com o tempo eu amadureço, com o tempo eu caminho, com o tempo eu entendo
que as pessoas não são perfeitas, incluindo os meus pais. Com o tempo, eu percebo que eles têm falhas. E isso não diminui o meu amor. Continuarei amando da mesma maneira. E eu acho até que é um amor mais profundo, é um amor mais concreto. Porque agora eu amo apesar de. Amor é isso, é apesar de. Eu não te amo por isso. Eu te amo apesar disso. Se eu te amar por isso, meu amor será muito frágil. Agora, apesar disso, eu te amo. Então o meu amor se expande. E não fica mais tão dependente da idealização que eu tenho a seu respeito. Vale nas relações de todas as espécies, vale em todos os níveis. Eu acho que, politicamente falando, a gente está, mais uma vez, acompanhando a projeção de amores frustrados, de paixões não correspondidas, de decepções projetadas em idealizações, que então agora dão a resposta antagônica dizendo: você não me amou, você não correspondeu ao meu amor, então eu vou para o outro polo. Ô Flávio, beleza? Aqui é o Arthur de Ribeirão Preto. Conheci sua rádio pelo Eugênio, trabalho aqui com ele. E só queria dar um alô aí, passar aqui que a gente gosta muito da sua rádio. A gente ouve todo dia, não fica um dia sem ouvir. Passar aqui pro Eugênio que quer te mandar uma mensagem. Fala, Flavião, como vai, meu amigo? Tudo bem, chefe? Então tá bom, então. É sempre um prazer, viu? Os meninos que trabalham aqui pra mim tá sempre ouvindo a rádio junto comigo e é sempre muito inspirador, viu? Escutar você logo cedo, tá certo? Um abraço, meu amigo, um abraço, vagalumes, e vamos que vamos, até mais. Que legal, muito obrigado, Eugênio e Arthur. Um abração pra vocês, espero qualquer dia a gente se cruzar em São Paulo, dar um abraço em vocês. Obrigado, viu, pelo carinho, tudo de bom. Me lembrou o Roberto Araújo, que é outro querido amigo. O Roberto Araújo é de Belo Horizonte e ele, em alguns encontros, ele leva às vezes algumas pessoas do trabalho. Uma vez ele me escreveu dizendo: olha, eu compartilho aqui no meu trabalho seus vídeos, seus áudios, e o Roberto está sempre presente. Faz tempo que eu não o vejo pessoalmente, mas ele foi o cara que, no último encontro que houve em BH, que, poxa vida, acabou praticamente viabilizando o encontro. E ele sempre está presente. Eu vi ele hoje aqui nos comentários no vídeo que eu gravei. Aproveito para estender esse abraço ao meu querido Roberto Araújo, de Belo Horizonte também. Tudo de bom, tá bom? Uma mensagem chegou aqui: Flávio, eu tô apavorado, acabou o meu pacote de dados e não consigo ouvir a rádio às 8 quando dirijo para o trabalho. Eita, nós. Mas não te preocupa, não vou sumir. Em breve eu consigo uns trocados pro meu celular. Enquanto isso, estou ouvindo a transmissão quando você coloca o programa no YouTube. Gosto muito da rádio, é muito bom começar ouvindo as reflexões e comentários dos nossos amigos e amigas. Dá uma depressão quando coloco na rádio normal do carro e não encontro nada. Nem uma gota da essência da Rádio Vagalume. Nosso mundo, ou melhor, nosso sistema é algo depressivo e angustiante. Pena que esse mesmo sistema não vive na simplicidade de fazer o bem com o coração. Bom dia a todos e vamos que vamos. Nosso querido amigo que manda mensagem aqui pelo 51992461960. Ele é um amigo conhecido, escreve tanto, mas aqui, Eduardo de Gravataí, achei o nome dele aqui. Obrigado, meu querido Eduardo. Você sabe que eu, quando fazia rádio comercial em São Paulo ou em Brasília e tal, eu tentava, naquilo que eu fazia, e obviamente que dentro de todos os limites que eu tinha, trazer um pouco disso, né? Porque eu acredito na comunicação de quem se coloca no que faz, né? Eu me lembro que eu fazia uma rádio adulta em São Paulo, a Nova Brasil, e o nosso coordenador daquele tempo, Marcelo Barros, ele era muito econômico na comunicação, dizia: a rádio tem que ser assim, assim, assim. E eu me soltava, eu falava: eu vou falar. Se ele não gostar, ele vai me repreender, mas tem tantas coisas legais que eu posso falar em relação a essa música. E eu falava. Nunca me repreendeu, deu certo. Na Band também tinha um formato de ser uma rádio mais popular, mas eu ia lá, extrapolava, então sempre deu. A gente consegue furar um pouco isso, mas nada como esse espaço aqui, né? Aliás, eu estava me lembrando essa semana, com essa coisa de mudança do nome da rádio e tal, eu estava pensando em quando a Web Rádio Vagalume veio, e eu fiquei um tempo pensando se eu faria ou não faria a rádio. E eu me lembro que naquele momento eu pensava assim: eu não sei se eu vou assumir um compromisso de gerar um conteúdo que depois vai me desanimar. Eu já vinha desanimado do rádio, né? E aí, eu vou fazer o quê? Vou parar a rádio? Vou continuar? Enfim. Depois eu pensei: eu não vou me pautar por essa dúvida. Eu vou fazer e vamos ver o que dá. E nós já estamos aqui há 2 anos e meio, né? Num novo momento.
E eu, obviamente, não me arrependo nada. Eu acho que quantas coisas boas de vínculos e aproximações, outras mais difíceis, enfim, mas faz parte, né? Vieram através desse ponto de contato que nós temos aqui. Então fico feliz, Eduardo. Os programas estão no YouTube. Eu tenho colocado, às vezes as pessoas me pedem para colocar os mais antigos, mas esses eu acabo não priorizando por uma questão de tempo também, já que diariamente eu tenho alimentado o YouTube com os programas recentes. Então o último que foi alimentado foi o programa de ontem, né? Ou não, foi de anteontem. O de ontem vai hoje. É isso aí, é sempre com um dia de atraso. O de ontem vai hoje e o de hoje vai amanhã. Tá bom? Um áudio aqui pra gente. No áudio a pessoa tá dizendo aqui, esse é o Davi. Então vamos saber o que o Davi tá dizendo. Fala. Vezes. Fala rádio. Vezes. Inversos. Vezes. Legal, muito obrigado, Davi. Um beijo, obrigado pela sua mensagem. Deixa eu ver se eu acho o nome da mãe do Davi aqui. Meire, de Brasília. Muito obrigado. Isso me lembra, Meire, eu trabalhava quando eu vim aqui pro Sul. E eu vim coordenar a Jovem Pan daqui, de Porto Alegre. E eu fazia toda a plástica local da rádio, né? Todas as vinhetas e tal. Então tinha muita vinheta da Jovem Pan que eu queria gravar com voz de criança. Então eu usava o Flavinho, o meu filho. No meu próprio canal no YouTube tem uns áudios com a voz dele. Um que fala sobre ser, como é que é? Para pais e mães. É um dos primeiros vídeos que tem. Tem um outro que a gente fez e que sempre volta, que é de um rosto envelhecendo. Ele fala, mamãe, um dia eu vou envelhecer. E aí minha voz vai envelhecendo. Mas hoje não. Eu até falei pra ele esses dias, falei, cara, você grava pra mim aqui alguma coisinha, rádio nova? Ah, não gosto, não quero, não gosto. Então, paciência, perdi o meu colega aqui. Mas é assim mesmo. Obrigado por compartilhar comigo, tudo de bom. Flávio, bom dia, e todos os vagalumes, parabéns pelo novo nome da rádio, ficou muito original, do seu amigo Tiago do Luxemburgo. Obrigado, Tiago, eu sei que você sempre está nos ouvindo, grande abraço para você, tudo de bom, muito obrigado por estar junto comigo aqui mais uma vez, pelas suas carinhosas palavras aqui no nosso 51992461960. Vou tocar mais uma música, volto trazendo mais questões aqui, não deixa de escrever não, o nosso e-mail é o contato@webradiovagalume.com e o nosso WhatsApp é o 51992461960. Bom dia, Flávio. Aqui é boa noite. Estranhamente te dou bom dia porque eu sei que tu vai ouvir isso na manhã de quarta-feira. Eu tava lendo o livro e já li bastante dele. Eu confesso que eu leio aleatoriamente, quando dá aquele tempo assim. E aí eu pego, dou uma lida. E o texto que eu mais gostei do teu livro foi Enquanto Você Lê Esse Texto. Enquanto a gente lê esse texto, quantas coisas acontecem. Enquanto eu falo isso contigo, quantas coisas acontecem. Fez eu perceber realmente que nós somos mundos sobre pernas, mundos sobre pernas, como tu fala. Mas interessante como a gente nossos mundos acabam interferindo no mundo dos outros, né? Quando a minha falta de afeto, minha falta de tempo, a minha correria do dia a dia, o fato de eu andar distraído e muitas outras coisas que a gente carrega, né, no nosso íntimo, acaba interferindo na vida do outro, daqueles que cruzam pela gente. Às vezes a falta de uma palavra, a falta da percepção, a falta de olhar para o outro como um mundo, como um outro que carrega tantas coisas, e a gente não enxerga o outro como alguém que poderia ser a gente, que tem seus medos, suas angústias, suas necessidades, que tem tanta coisa semelhante com nós mesmos, né? Mas a gente é tão ligado ao nosso próprio mundo. E eu achei o texto muito legal. E interessante que eu tenho pensado muito nele enquanto eu lido com as pessoas no meu dia a dia. Não sai da minha cabeça. Quando eu converso com alguém, quando eu lido com as pessoas, eu penso que aquela pessoa, ela tem um mundo dela, né? E eu começo a olhar com mais empatia. Não liga não que eu tomei a grog, porque é tarde, a correria, o trabalho, a casa, os filhos, tudo que tem a ver com o meu mundo e que tem a ver com o mundo de muitas pessoas, enquanto o Flávio
também tem a correria dele, as cobranças dele, e tá aí escutando o áudio das muitas pessoas que acabam entrando em contato contigo, e tem o Teu Mundo. Um grande abraço, Flávio, viu? Excelente livro, maravilhoso, tá? Só para dizer que tá tudo bem, eu tô bem, e tenho assistido os vídeos no YouTube. Nem sempre eu consigo ouvir a rádio na reprise. Grande abraço, viu? Fica bem. Emanuela, muito bem. Deixa eu responder pelo WhatsApp também, porque já que ela disse que nem sempre está ouvindo a rádio e a mensagem acabou de ir ao ar. Então, Emanuela, muito obrigado pela sua mensagem. Ela está se referindo ao livro Mensagens Chegam pela Manhã, né? E essa história dos mundos, Emanuela, é engraçado que ontem eu fui deitar e eu estava pensando nisso. Era noite aqui na região sul, em Porto Alegre, estava escuro, obviamente. E eu pensava assim, nesse momento, em algum lugar tem um mar iluminado pelo sol, pescadores, gaivotas, um dia lindo enquanto para mim é escuro e eu durmo. É difícil na escuridão do meu quarto pensar que há um dia iluminado em outro canto do mundo. Agora mesmo, né? Enquanto a gente fala aqui, é noite em alguns lugares, são 9h30 da manhã no horário de verão, no Brasil. Mesmo no Brasil, né? Nós estamos, quem me ouve no norte, nordeste, está em outro fuso, outro horário. Mato Grosso do Sul, num fuso diferente, tempos diferentes, mundos diferentes, realidades diferentes. Enquanto a gente troca conversa, troca ideias aqui na rádio, é possível que na minha rua, aqui na frente, talvez uma das buzinas que você ouviu enquanto eu falava, tenha sido de alguém desesperado que está vivendo um outro mundo, levando a mãe doente para o hospital, ou a mulher dando à luz, ou qualquer outra realidade que não seja a minha agora. Ontem eu estava usando, inclusive, essa metáfora dos mundos, compartilhando uma experiência cotidiana, casual, minha, mas que são as que eu mais valorizo. Eu contava aqui que eu estava caminhando num shopping e via as pessoas no piso de baixo, né? Tem um vão assim entre os pisos, e pensava, olhando daqui, essas pessoas são minúsculas. Eu sei que é a distância que me faz pensar isso. No entanto, a distância que me faz pensar isso me dá a impressão inquestionável, olhando daqui, de que alguém que talvez seja maior do que eu, visto de cima do shopping aqui do terceiro piso ou do avião, enfim, é uma pessoa pequena. Para mim é só uma pessoa pequena, é só alguém lá embaixo. Quando eu me aproximo, eu passo a identificar na aproximação, e essa aproximação pode ser uma metáfora para as relações que a gente vai estabelecendo, né? Para que eu a enxergue, então eu veja os detalhes que antes eu não via. Detalhes de expressões do rosto, da face, enfim. O que me traz um pouco mais perto, um pouco mais claro a realidade daquele outro mundo. No fim das contas, sim, somos mundos, somos universos que caminham sobre pernas. E se há uma realidade, ela é composta das muitas que nos habita. Aliás, não só muitas porque somos bilhões de pessoas que andam sobre a Terra, mas cada uma dessas bilhões de pessoas que andam sobre a Terra é composta por muitas realidades. Você disse, eu vou agora cuidar dos meus filhos, aqui da minha vida, tal. Essa é a realidade da Emanuela mãe, que eu não conheço e que nós aqui não conhecemos. Eu conheço só essa parte da Emanuela que me manda mensagem aqui de vez em quando no WhatsApp, que grava. Esse é o fragmento da Emanuela que eu vejo. Como quem me ouve também conhece esse meu fragmento. Você disse, a tua realidade que nós não conhecemos. E é verdade. Outro dia um amigo falou assim, você me parece um cara meio reservado. E sou. Nem sempre exponho todas as minhas realidades aqui, porque são minhas realidades. E assim a gente vai construindo aquilo que somos, a partir desse mosaico, dessas pecinhas de realidades que nos habita. Que bom que você gostou do texto, que bom que você mandou a mensagem, muito obrigado, beijo para você, fica bem. A Emanuela mandou a mensagem ontem à noite, né, como você pôde perceber pelo que ela falava, e eu acabei ouvindo hoje de manhã e compartilhando com você aqui. Flávio e Vagalumes, bom dia, você tem me ajudado muito. E muitos clientes também, amigos da farmácia. Abraços, Rogério de Registro. Muito obrigado, Rogério. Ele mandou um vídeo aqui. Obrigado, meu querido. Depois eu vejo, nem sempre eu vejo todos os vídeos e links que mandam aqui para mim.
Até porque eu sei que não é o teu caso, você é um cara que participa sempre e tal, mas às vezes eu coloquei um antivírus aqui no celular e tal, eu fico meio esperto com esse negócio. Mas mas eu sei que não é o teu caso e o seu vídeo eu verei daqui a pouco, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Tem um amigo aqui, fala em vídeo, que mandou um vídeo também, o código dele é 16, final telefone 6817, pelo que eu vejo na foto aqui, ele é um radialista, tá no estúdio de rádio, fazendo joia e tal. Obrigado, meu querido, mande seu nome aqui para eu saber quem é você, para eu te mandar um abraço, para eu saber que você está ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Depois também vou dar uma olhadinha nesse vídeo que você me mandou. Mensagens aqui no nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com. Deise Aur, uma frase, eu acho que tem relação com a reflexão de hoje: viver no mundo sem ser do mundo. Se não me engano, essa frase é bíblica, não é, Deise? As pessoas às vezes, e muito obrigado, e tem a ver mesmo, as pessoas fazem confusão às vezes com essa questão, especialmente os religiosos que adotam essa frase bíblica como um lema. Não sou do mundo. Então eu não ouço, especialmente isso já não mais, pelo menos não tanto, mas houve um tempo em que religiosos diziam: eu não ouço músicas do mundo, eu não tenho conversas do mundo. E quando alguém me falava isso, eu dizia assim: mas vem cá, você ouve músicas de onde? De Marte, de Vênus, de onde você ouve? Né? As produções são daqui. Agora, existe uma diferença, tem um vídeo meu, eu não lembro se é um vídeo ou um texto. Texto eu sei que tem, vídeo eu não tenho certeza, que fala sobre essa questão do mundo, né? Como um espaço físico que nós reconhecemos como nosso planeta, Terra, mas a interpretação do mundo, o mundo que somos, como há pouco eu dizia, são muitos. Então eu posso, quando digo não me identifico com o mundo, eu posso dizer que eu não me identifico com uma cultura, que eu chamo de mundo, né? Um tipo de pensamento, um movimento, uma massa, isso é mundo. Mas o mundo é uma interpretação, o mundo varia conforme eu vejo o mundo. O mundo é um subproduto do meu olhar, que em última análise me reflete. O mundo que eu estou vendo, o mundo que eu estou me relacionando, ainda que seja difícil, não importa, e nós vivemos num tempo de complexidades, mas de qualquer maneira é um mundo que me reflete, é o mundo que sou. O jeito como eu olho, o jeito como eu lido, o jeito como eu interpreto e, sobretudo, o jeito como eu respondo esses movimentos daquilo que eu chamo de mundo, reflete o mundo que sou. Eu estava falando mais cedo na reflexão sobre a eleição do Trump, que nós, expressando aqui, e não é a primeira vez que eu faço isso, o meu ceticismo em relação a mudar o mundo. Não entro em nenhum projeto que propõe isso. E jamais proponho ou irei propor isso. Vamos mudar o mundo! Eu acho que isso é campo para messianismo, para salvadores e para esperanças que serão frustradas. A história já está recheada de personagens políticos, religiosos e de outras naturezas propondo a mudança do mundo, né? A mudança do mundo é sutil e a mudança do mundo é individual. O meu mundo começou no dia 15 de outubro de 1974, no Hospital São Luís, em São Paulo. Não sei quando vai terminar, mas esse é o mundo Flávio, né? Esse mundo está sob meu comando, apesar de reconhecer que todos nós não somos completamente livres. A gente sofre uma série de interferências culturais, relacionais, geográficas, intelectuais, temporais. A gente está exposto a uma série de vetores que nem sempre vemos. Mas a consciência disso me faz ficar atento e, aos poucos, identificar quais são esses vetores e, sobre eles, projetar a minha consciência. Sabe aquele exemplo que eu costumo dar aqui? Tem coisas que são inconscientes, tem coisas que nós não vemos e que está boiando debaixo da água. E nós navegando na vida com o nosso barquinho. De vez em quando essas coisas que estão lá embaixo, como tudo, vai subir, né? E quando subir eu vejo. Agora o que era inconsciente se tornou consciente. Ao se tornar consciente eu decido o que fazer. Eu posso pegar aquilo e dar um fim naquilo, ou eu posso deixar lá, dizendo, tá vendo, olha aqui e tal. E aí são esses que identificam, às vezes, as causas das suas dores e continuam a vida inteira culpando aquilo que recebeu essa projeção de identificação. Então, a minha dor são os meus pais, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é daquilo, porque você viu, tá lá. Uma vez que você viu, aquilo deixa de ter a influência inconsciente em você. É você quem tem a opção de projetar sobre o que te incomoda à luz da sua consciência. Ah, mas não é fácil. Eu quase que ouço o coro aqui das pessoas dizendo, mas não é fácil. Mas ninguém disse que é fácil. Por isso mesmo é um processo que deve ser iniciado.
eu me movimento minimamente hoje. Amanhã pode ser que eu me movimente um pouco menos, mas já é alguma coisa. Se eu retroceder um pouquinho mais depois de amanhã, eu continuarei com a esperança de que depois de amanhã eu darei outro passo. E assim eu vou me enxergando. É um processo, eu usei o termo individuação, o termo junguiano no começo do nosso papo de hoje, porque é isso, é individuação, é o indivíduo, sou eu, é em mim. É em mim. E é engraçado que esse processo não é um processo egocêntrico. Quanto mais eu viajo, repetindo o que eu já disse, para o lado de dentro, quanto mais eu projeto sobre esses detritos à luz da minha consciência, eu identifico em mim você. Aí eu me lembro da história que eu contei também aqui, do Rubem Alves, né, que comentou uma vez que foi a Juiz de Fora, e alguém disse: Rubem, quem te deu o direito de entrar no meu coração? E ele respondeu: eu não entrei no teu coração, eu entrei no meu, e o teu estava lá. Quando eu entro no meu, eu vejo o teu. Quando eu me enxergo e assumo as minhas fragmentações, a minha fragilidade, eu vejo a sua e aceito, porque antes aceitei em mim. Essa é uma razão pela qual eu insisto aqui tanto que o nosso movimento de consciência, de crescimento, não pode se dar pela via da força, das medições, das comparações. Eu sou mais inteligente que você, eu sou mais sábio que você, seja igual a mim, eu sei mais, eu estou iluminando, eu sou o líder, eu não acredito nesse tipo de evolução. Eu acho que a evolução nasce do vínculo. Você entende, não? Do afeto que nasce do vínculo, que só existe a partir desse reconhecimento da minha fragmentação, porque agora que ânimo eu vou ter para te apontar? Aí eu vou usar, já que você usou uma frase bíblica, Daisy, o quem não tiver pecados que atire a última pedra, né? Eu acho que metaforicamente expressa isso que eu estou dizendo aqui também, né? Eu não tenho ânimo de apedrejar aquela que foi apontada pelos doutores da lei e da religião e da moral e dos bons costumes como a mulher adúltera. Bom, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E aí, nesse processo, todo mundo é obrigado a se enxergar. E aí o cara começa a identificar que talvez ele tenha cometido coisas piores e perde o ânimo. O ânimo de apedrejamento, o ânimo de linchamento, o ânimo de comparação não existe quando eu me vejo e honestamente identifico esse tipo de coisa em mim. Eu só acredito nesse processo. O contrário, vamos aqui compartilhar uma ideia, uma forma, uma filosofia, a gente até pode. Eu acho que é interessante falar sobre as filosofias, as ideias, as fórmulas. Poxa vida, a gente está aqui todo dia trocando ideia, né? Isso é instigante intelectualmente, é muito bom, mas não é um caminho. Não é por aqui, não é isso. Não é por isso, não é porque você sabe mais coisas que você vai ser melhor. Não é porque você, às vezes eu recebo mensagens assim: eu passei a minha vida inteira procurando algo que me desse respostas e agora, te ouvindo, eu encontrei. Eu digo: então calma, porque não? Você vai se decepcionar comigo como se decepcionou com os outros. Porque se você passou a vida encontrando respostas fora, por mais que você se identifique em algum momento com isso ou aquilo, depois o próximo passo é a frustração. A resposta dentro tem justamente a ver com isso. A resposta dentro não é assim: agora eu sei sobre física quântica, agora eu sei a Bíblia, agora eu sei o livro, não sei o que, agora eu sou vegano, agora eu faço mantra, agora não é isso. Isso é para fora. Isso pode refletir o movimento interior, mas não é a causa. O movimento interior só tem a ver com os meus contrastes eternos. Não é me livrar dos contrastes, é aceitá-lo e lidar com ele. Então eu caminho, vejo o sol, me maravilho com o sol que se projeta na árvore e eu fico assim encantado com aquilo. No entanto, ao caminhar eu vejo a sombra da árvore, que é reflexo daquela luz do sol, e eu já não mais fujo da sombra. Eu sei que ela está lá e que ela faz parte da luz que vem do sol. Portanto, continuarei caminhando em consciência, em confiança, sem me encantar com todo o canto de sereia, que falei mais no começo do encontro de hoje, com viés político, com viés espiritual e viés de várias naturezas. Para concluir, essa é uma das razões pela qual eu tenho deixado de lado o termo espiritualidade. A mudança da rádio, do nome da rádio, foi pensada também
a partir dessa perspectiva. Ontem uma pessoa, acho que foi no YouTube, ouviu eu comentar isso e falou assim: Flávio, eu não acho que você tinha que abrir mão do termo espiritualidade, mas pelo contrário, resgatá-lo, não sei o quê. Não, eu não estou aqui para resgatar termos, afirmar termos, não é isso. Eu só acho que já virou uma coisa tão diferente, já virou o mercado, já foi incorporado pelo mercado, como o nome Deus foi incorporado pelo mercado, o mercado religioso, o nome religião também. E o espiritualidade não é diferente. Hoje existe um mercado de espiritualidade que eu não me vejo, que eu não compactuo, que eu não gosto e que eu não quero estar inserido. Por isso eu prefiro não usar termo nenhum. Só estou aqui, um carinha fragmentado e contraditório, dizendo o que eu penso, me permitindo o movimento e me trocando contigo. Eu acho que a gente não precisa mais do que isso. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Meio sumidinha, muita correria essa semana, mas adorei o nome, tá? Rádio Inverso. Estamos aí. Beijo. Obrigado, Rose, de Sorocaba. Outro beijo para você. Que bom que você gostou, né? A maioria gostou. Agora, é óbvio que nada é unânime, mas eu fico feliz com o seu compartilhamento aqui. Tudo de bom para você, tá legal? O nosso querido Fabiano Mentor mandou uma mensagem ontem à noite falando sobre a história do Trump e tal. O que você acha? Enfim, mas foi ontem. Certamente, se ele estiver ouvindo agora ou ouviu na reprise, vai ouvir na reprise, vai saber o que eu acho, né? Já que eu falei bastante sobre isso hoje, especialmente no começo aqui do nosso Mensagens que Chegam pela Manhã, que vai para uma música. E daqui a pouco eu volto trazendo mais questões aqui no nosso 51992461960. Tem um 9 a mais agora, hein? E no fim das contas tudo vira uma grande repetition information aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, e será enquanto o que nos move em direção às nossas buscas for a mesma coisa, né? As nossas expectativas de que tudo será resolvido, de que a salvação virá de maneira estrondosa, iluminada por algum Messias eleito por nós, que nos resgatará de nós mesmos. Porque é isso, no fim das contas, o que a gente está buscando. Esse resgate, essa salvação, essa busca, aponta para a gente. Eu sou um dos que às vezes olha para o mundo, para as sociedades, para a cultura, para os sistemas e se cansa. Aliás, eu estava ouvindo o nosso querido Antônio Pereira no Mundo Incrível, finzinho do programa, falando sobre isso também. Cansaço da vida, às vezes. E eu vou te confessar um negócio assim com toda honestidade. Não entenda isso como algo, como uma vontade, uma depressão, não é isso. É só uma confissão aqui. Geralmente quando eu ouço a notícia de que alguém morreu, eu penso, poxa, essa pessoa está descansando, me dá uma invejinha. Você entende? Não é que eu quero morrer, né? Não estou buscando isso, mas eu não vejo como um mal. Porque viver aqui cansa. Quando você imagina assim, alguém que está fazendo o trabalho que eu faço, e eu nem sei direito por que eu faço isso, já falamos sobre isso aqui, mas e que se questiona mesmo, né? Não é só diante das porradas, a porrada é o que menos dói. O que mais me faz questionar é a dificuldade das pessoas entenderem. Eu vejo por muitas mensagens, por muitos carinhos que eu recebo, tal, que as pessoas não entenderam. É raro. Ontem mesmo uma pessoa me mandou uma mensagem e eu claramente percebi que essa pessoa tinha entendido. E eu agradeci, eu gravei um áudio falando, olha, obrigado por me animar, porque eu percebi que você está entendendo, né? Então cansa, você percebe que por mais que as pessoas estejam buscando algo para além dos discursos, dos labirintos e coisas do tipo, ainda há tanto impedimento mental, há tanto impedimento interior, na realidade há tanto condicionamento que nos faz, ainda que seja um discurso espelho, um discurso contrastante, um discurso selvagem às vezes, como eu proponho fazer, gera, em alguns casos, a legitimação justamente desses caminhos de sistemas tal que eu estou propondo romper, né? Isso para mim fica muito evidente quando, por exemplo, alguém me procura e fala assim, Flávio, eu queria que você e como acontece todo dia praticamente, que eu não trago ao ar assim essas questões não, mas assim, às vezes chegam questões assim, eu queria que você me desse uma palavra sobre qual curso da faculdade eu devo escolher, por exemplo, né?
ou sobre sei lá, uma coisa do tipo, eu quero comprar um carro ou então vou comprar uma casa. O que você acha, hein? Poxa, não entendeu, eu não tô aqui para isso, né? Eu não sou um guru da autoajuda, dizer faça isso ou faça aquilo. Mas enfim, eu tô contando essa peculiaridade, eu tô fazendo essa confissão aqui para, não só por isso, obviamente, que tem tantas situações pessoais que também às vezes me gera cansaço, né, para dizer que de fato a vida gera cansaço e tudo será sempre uma repetição, até que eu entenda que essa busca que todos nós estamos tendo e que às vezes desemboca em cansaço, tem a ver com a minha busca. Não é a tua, não é do mundo, não é do universo, não é da ideia ideal, não é do nada, isso é a minha. É a minha. E para que eu comece essa busca, eu sou obrigado a dar o primeiro passo, né, que é me enxergar. Se você quiser resumir o que eu estou falando aqui com tantas metáforas e há tanto tempo, resuma nisso, se enxerga. Se enxerga. Todo o processo de consciência, de abertura, de movimento, vai nascer aí. Se enxerga. O nosso querido amigo Hildebrando, ele está no chat da rádio e ele fala assim: Flávio, às vezes tem horas que você parece ter 200 anos de idade. Sabe o que é, Hildebrando? Eu não chego a tanto. Não sou tão velho assim. Mas toda a informação, todo o conteúdo, toda a história, toda a experiência humana dos últimos 200 anos, dos últimos 500, 200 mil anos, que é o tempo que aproximado que os humanos estão na Terra, os homens, né, e mulheres, enfim, está aqui, está disponível. Eu já falei mais sobre isso. O que eu quero dizer é que as informações, o conteúdo que a gente está procurando já está aqui, né? Eu usei outro dia um exemplo. Toda a tecnologia que nós usamos hoje para construir, e essa mídia que a gente está usando para conversar aqui, pela internet, rádio online e tal, já existia em 1980, em 1940, já existia em 500 anos antes de Cristo. A questão é que nós não tínhamos ainda os caminhos para chegar isso que já estava potencialmente no ar. Então o homem foi se movimentando, foi criando as suas ferramentas, foi aprimorando as suas ideias, os seus conceitos, foi aprendendo, foi errando, foi tentando. E aí chegou, né, a tecnologia que nós usamos hoje em 2016, que na minha opinião, e aí isso dá margem para outra discussão, a tecnologia que nós usamos em 2016 é muito aquém da tecnologia que nós não usamos, mas já é usada talvez em outras esferas e descoberta por gente que está numa camada fora da nossa discussão aqui. Militares, governos, eu acho que existe uma tecnologia que o povo se assustaria se soubesse. O que é comercializado, o que é divulgado, na minha opinião, está muito distante. Eu acho que existe uma defasagem aí de talvez uns 50 anos no mínimo. Eu imagino que sim. De qualquer maneira, qualquer dia a gente fala sobre isso. Eu sinto que uma das maneiras que nós temos para capturar essas informações, né, é nos aquietando, é entendendo que é assim e nos desbloqueando. Sabe, Hildebrando, eu estava dizendo agora há pouco que é preciso se enxergar, né? Essa é a base do que eu estou dizendo aqui. É preciso reconhecer que o Hildebrando pode ter defeito, todos podem ter defeito, mas eu também. Então eu vou olhar para os meus. Quando eu faço isso, aos poucos, eu sinto que eu vou me desintoxicando desse movimento de encobrir, que é o que nós fazemos. Eu tento encobrir o meu lado negativo, a minha sombra, me auto-justificar arrumando culpados. E aí eu me bloqueio para perceber o que está muito claro na vida. A Emanuela mandou o áudio agora há pouco falando sobre o meu texto do Mensagens Chegam pela Manhã, que propõe isso. Enquanto você lê esse texto, há mundos acontecendo. Preste atenção, né? Quando eu paro para prestar atenção nesses mundos que estão acontecendo, pensar nisso, cogitar isso, intuir isso, refletir sobre isso, eu vou me desbloqueando dos meus limites, dos meus preconceitos em relação a mim mesmo, dos meus condicionamentos que tenho. Esse é outro ponto que eu insisto aqui. Todos nós temos os nossos condicionamentos. Nenhum de nós está fora de condicionamentos. Nenhum de nós está fora da caixa. Nenhum de nós é o iluminado. Todos nós temos os nossos processos. O ideal é que sejamos em caixas maiores, não caixas tão apertadas. Nas maiores eu posso me movimentar.
E quando eu me movimento, eu me desenvolvo. E quando eu me desenvolvo, eu parto daquela caixa, já era maior, e parto para uma outra maior. Né? Até quando eu cresça e assim sucessivamente. Então que a gente tenha essa consciência para que então possamos enxergar a vida como quem tem 200, 300, 500, 1000 anos. Potencialmente sim, porque essa informação está aqui. Né? Obrigado, Hildebrando. A Sol, que está no nosso chat também, ela fez uma pergunta em relação ao nome da rádio. Inverso, como nos livros, ou inverso de contrário. Sol é tudo isso. E tudo que você quiser também. Na chamada que está rodando aqui na rádio falando sobre essa mudança de nome, eu faço essas comparações do inverso com versus, né? In de dentro também. Alguém me perguntou também isso. Inverso o in é de dentro também. Universo dentro. O inverso remete a isso também. E contrário. Né? São muitos sentidos. Por isso o slogan da rádio será: a vida tem muitos sentidos. Tá bom? Então pode ser dos versos, pode ser do universo, pode ser do contrário e pode ser do que mais você quiser. Afinal de contas, não só a vida, como o nome da rádio tem muitos sentidos. Um beijo para você, obrigado o nosso querido amigo Rogério de Registro. Eu tinha lido há pouco a mensagem dele e ele trouxe um comentário aqui. O mundo que pode mudar somos nós. E é só esse, meu amigo. É só nós, o mundo que pode mudar. Toda a minha tentativa, e esse é outro ponto importante. Muitas vezes quem pode questionar alguém que está dizendo: eu estou trabalhando para um mundo melhor? Não é legal. Ninguém vai demover quem tem essa ideia, né, dessa atitude bonita, genuína. Vou trabalhar para um mundo melhor. Mas enquanto o meu trabalho para um mundo melhor me projeta para o lado de fora e me impede de ver o mundo que sou, meu trabalho para um mundo melhor será sempre ou uma justificativa para que eu acredite que estou fazendo alguma coisa, quando na verdade não estou, portanto é ineficaz, ou um motivo de frustração. Porque eu vou vendo que o mundo não muda. O mundo não muda. Né? Às vezes eu vejo as pessoas falando assim: vamos nos juntar para fazer uma meditação em prol de... Tudo bem, maravilha. Eu acho que nós projetamos energia das nossas mentes, as energias estão aqui, mas eu acho que há um componente superior àquela união, que é a minha deliberação cotidiana. É o que eu faço como ser humano, como cidadão, como gente. Eu não estou aqui diminuindo. Já falei aqui sobre a meditação, sobre a oração, reconhecendo a importância disso. Né? Não estou desqualificando aqui, mas servirá de distração se isso estiver sobre a minha deliberação individual, de a começar pelo fato de que eu me enxergo, de que eu me reconheço, eu me movimento conforme vejo. E aí eu posso fazer minha meditação, minha oração, seja lá o que for. Mas se isso não parte desse reconhecimento de quem sou, vai virar mais um grupo da nova era, mais um discurso místico, mais uma seita, não sei o quê, mais uma religião. E é mais um. Eu não sei você, mas eu não me sinto confortável com essa ideia. Bom dia, Flávio. Eu também compartilho com você desse cansaço. E eu agradeço bastante em você, em ter a oportunidade de lhe escutar e ter a oportunidade de me enxergar. De observar que tudo que eu vejo externamente, ou seja, no mundo, nada mais é, nada menos que é o espelho do que está se passando dentro de mim. E isso foi uma coisa muito importante. Isso me fez olhar para mim, ver quem eu sou, procurar saber quem eu sou. E esse movimento diário, a cada dia, eu vou tendo mais consciência de quem eu sou, do que é que eu estou fazendo aqui. E perguntas, respostas, tudo isso eu mesmo vou, dentro da minha interioridade, dando, através da oportunidade de estar aqui na vida e vendo essa vida como ela é o espelho do que está passando aqui dentro. Tudo que eu estou vendo fora está passando dentro. E aí eu significo. É isso que eu penso. Beijo para você e beijo para todos. Muito obrigado, Pati. Outro para você. E é por isso que esse movimento é contínuo, né? Ele não cessa, porque eu sou diferente agora, nesse momento que nós estamos falando aqui, em relação ao que eu fui ontem, enquanto estávamos falando no programa de ontem. Amanhã será outro Flávio. Aliás, eu tive uma experiência engraçada ontem.
eu publiquei o vídeo da abertura do programa, né, que eu faço sempre aqui. E aí eu estava salvando o vídeo para colocar no YouTube. E eu estava com um monitor aqui, que é o que eu uso na rádio. Já mostrei um monitor grande, aquelas TVs grandes e tal. E então eu estava de frente para a TV, vendo o vídeo que eu tinha acabado de gravar. E eu estou falando geralmente na frente de um fundo preto, né, que é a acústica aqui escura aqui do estúdio. E a minha imagem assistindo a TV estava refletindo no fundo preto, justamente ao lado da minha imagem transmitida pelo vídeo. Então eu me via refletido e me via no vídeo. 2 Flávios. E houve, por alguns segundos, fortemente um sentimento de completa desconexão com a imagem daquele que estava falando ali, sabe? Daquele homem de barba comentando. Já não era mais eu. Eu ouvia o vídeo falando e claramente senti que aquele já foi. Aquela imagem ficou, aquela conversa ficou, e eu já continuei. A gente sempre está se descolando. Eu tenho um texto que fala sobre isso, uma pena que eu não me lembro exatamente o nome dele, mas eu acho que está no Menino que Nasceu pelo Céu, que fala mais ou menos isso. Aquela pessoa que você viu já não é mais. Você está vendo um frame daquele que ficou, a imagem que ficou, mas eu fui. A imagem representa o que eu fui até aquele momento. Passou. No outro segundo, no outro momento eu sou outro, eu posso não perceber. Mas estou em processo constante de modificação. O reconhecimento disso me torna, no bom sentido, inquieto em relação a esse discurso de autoconhecimento, porque não é possível. O autoconhecimento é o horizonte. Eu vou em direção ao horizonte. Eu quero saber quem sou. Mas levando em consideração que eu sou muitos, os que fui, os que estou sendo, e pelo fato de estar sendo ainda não estão, digamos, completamente expostos à luz da minha consciência, porque enquanto sou, nesse momento, eu estou exposto também às interferências das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos acontecimentos da minha volta. Isso me distrai em relação a que sou. Por isso que muitas vezes a gente, passando um tempo, olha para trás e fala, poxa, naquele momento, aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, aquilo que eu pensei, era isso ou não era, deveria ou não deveria. É mais fácil ver depois, longe desses movimentos. No entanto, isso não impede de que enquanto acontece, eu não esteja atento, né? Presente para discernir cada vez mais. Eu vou te confessar um negócio nesse programa de confissões. Isso para mim tem sido um processo encantador, sabe? Eu sinto que estou construindo asas. As asas são cotocos ainda, mas elas se desenvolvem enquanto eu me permito. E essa permissão que você dá envolve uma série de sentimentos, uma série de possibilidades, uma série de realidades. Algumas que você acha fantástica, outras que te incomodam. Algumas que você sabe o que fazer e como responder, outras não. Muitas se projetam certezas e outras dúvidas. Mas é o caminhar no meio disso que me dá a dimensão de quem estou sendo. E pessoalmente eu não vejo outro caminho a não ser me expor a isso. Para que então eu vá construindo com cada vez mais clareza, afinal, quem é esse que se chama Flávio, que veste esse corpinho e que enfim, esse corpinho me lembrei do Clodovil. Clodovil, eu tenho um corpinho de passeio. Mas enfim, que se projeta aqui falando, né? E se enxergando enquanto fala e se vendo enquanto se expõe. Oi, Flávio, eu sei que já está no fim do programa, mas eu não podia deixar de entrar para falar que ontem eu ajudei uma amiga da minha sobrinha aqui, que ela faz parte da família já praticamente, e eu levei para ela palavras tão boas e foi saindo tão naturalmente todos os ensinamentos que eu tive aqui e com os amigos. Agora eu queria compartilhar com todo mundo isso, que o ensinamento está sendo bom. Tá bom, Nina, muito obrigado, tudo de bom, obrigado por compartilhar com a gente essa experiência feliz, né, que você teve de se compartilhar. Obrigado, um beijo para você, tá bom? Aqui no nosso chat, a Sol faz um comentário assim, Flávio, eu quero te perguntar o seguinte, eu me identifico muito com isso de ontem fui Sol e hoje sou outra Sol e amanhã talvez eu seja outra, mas eu queria dizer que por vezes eu sinto que eu perdi bocados em mim, e esses bocados não são bem vividos, ficam vazios na gente.
Sol, nós somos bocados, né? Nós somos fragmentos. A Sol não é aquela que você pensa que é. A Sol são as muitas sóis. Inclusive aquelas que você sente que se perdeu. A construção desse quebra-cabeça que somos, ou o trabalho do artista que pinta um quadro, é feito de movimentos que nem sempre nós entendemos. Se o artista faz uma pintura aqui, um risquinho ali, eu posso olhar isso fragmentadamente e não ver sentido algum. Mas, pessoalmente, eu sinto que nós estamos construindo um quadro que é a nossa vida e que, no fim das contas, é a vida do universo. Eu admito que esse meu discurso pode parecer um pouco egocêntrico, né? Ou, para usar uma palavra que às vezes aparece aqui, antropocêntrico, mas não se apresse em me julgar, porque não é essa a intenção. O que eu estou querendo dizer é que cada um de nós compõe um movimento, uma nota, uma cifra de uma história muito maior do que a do Flávio ou a da Sol. É a história do universo. O que significa o universo eu não sei. Quais as dimensões do universo eu não tenho ideia. Para que existe isso? Planetas, estrelas, galáxias, buracos negros, gente, bicho, planta, árvore, nuvem, vento, mar, céu, sol, lua. Eu não tenho ideia. A gente pode, assim, superficialmente dizer o sol para nos esquentar, para manter a vida na Terra. Mas você acha que é por isso? Né? Talvez essa fosse a ideia da Idade Média. A Terra é o centro do universo. Então tudo que existe no universo tem a ver com a Terra. Né? Eu não penso assim. O que estamos fazendo aqui? Eu acho que nós estamos escrevendo um texto. É um grande texto. A gente está escrevendo um grande livro. Né? Esse é o livro da vida, do universo. É o livro de tudo, que conta a história do todo. Como pequenas letras, no máximo, desse livro, nós não somos nem palavras, nós somos letras desse livro. A gente está colaborando para que, no fim das contas, ele seja concluído, trazendo a história do universo. Para quê? Não sei. Para quem? Também não. Mas eu fico feliz de saber que, em parte, essa letrinha que está no livro do universo sou eu. O livro fica mais rico. O conteúdo que foi proposto ali fica mais claro quando eu, como letra, transcendo o meu casulo e me coloco como parte disso tudo. Então, as que você já foi e se arrepende fazem parte dessa construção desse texto, das pequenas letras que, vinculadas às outras, e aí eu volto para aquela história, consciência como um movimento coletivo, vinculadas às outras letras, produz uma frase. E essa frase é importante para esse livro. Portanto, não se inquiete quando percebe nos fragmentos que foi as sóis que não gostou, porque elas compõem uma sol que você ainda não vê, que não é a sol de ontem, nem a de hoje, e nem a de anteontem, e nem a de amanhã. São todas as que ocuparam esse corpo e que fizeram essa história que no fim representará uma pequena letra, um pequeno texto desse livro que é o livro da vida. Tá bom, Sol? Um beijo para você, obrigado. Estamos quase chegando ao final, já passamos a hora do encerramento do Mensagens, mas eu não quero ir embora sem ler as mensagens. Eu gosto muito do seu texto, A Árvore. Ajuda muito, menos expectativas, um dia acontecerá. Obrigado, meu amigo, que manda mensagem aqui pelo o Rogério, pelo nosso WhatsApp. Eu gosto também. Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu leio esse texto, A Árvore, está no meu canal no YouTube. E vou filmando umas árvores e tal. Quando a gente se compara com as árvores, eu me lembro quando eu escrevi esse texto, algumas pessoas disseram, mas não somos árvores, não somos pedras, não dá para comparar. E aí, né? Mas o macro se projeta no micro. Se a gente quiser presunçosamente chamar os seres humanos de macro, deveríamos admitir que esse macro se projeta no micro, se é que as árvores são micro também. Mas todos letrinhas, todos dizendo as mesmas coisas. Oi, inverso, entre versos e universos. A poesia está nos olhos de quem vê. Abraços. Nada de seco nesse nome, o inverso. É a mensagem que chega aqui da nossa amiga Suzy. Obrigado, Suzy. Tudo de bom para você. Obrigado pela sua mensagem. Um beijo. Espero que você esteja melhor. A última vez que você tinha escrito aqui falava da sua dor, da perda da gatinha, né? Que tudo esteja em paz contigo, tá bom?
Flávio, bom dia. Tenho percebido que o meu mundo fica mais significativo quando eu tenho consciência dos meus atos, quando eu percebo e aproveito esses momentos para praticar o amor. Muitas oportunidades são dadas diariamente, mas só percebemos se estivermos conscientes de quem somos. É o nosso querido Adamastor de Rondônia. Obrigado, meu amigo. Por isso, Adamastor, que eu costumo dizer que nós temos todos os dias oportunidades para isso, para esse movimento que você descreve aqui. Todos os dias, das pequeníssimas coisas do cotidiano, grandes oportunidades para nos enxergarmos. E é por isso que a gente precisa de atenção. Não atenção no outro, na gente. E então eu verei o outro. Valeu, meu amigo. Sobre o inversos, é por isso que vemos como espelho. Somos inversos. Verdade. Obrigado, minha querida, que mandou uma mensagem aqui. Deixa eu puxar o nome dela no WhatsApp. Renata, de Olinda, em Pernambuco. Obrigado, Renata. Aliás, sobre essa coisa de imagem ao contrário, a minha mãe ontem me escreveu, dizendo assim, você percebeu que quando você mostra o livro na câmera aparece ao contrário? Talvez seja melhor você não mostrar. Eu falei, mãe, é porque eu pego a câmera inversa aqui do celular. Mas deixa, as pessoas entendem, não tem problema. Por isso que fica ao inverso. Então agora as coisas vão começar a aparecer inversamente aqui. Não se inquiete, pelo contrário, tudo que aparecer como inverso aqui, eu vou até achar um sinalzinho bom. Obrigado também, Thelma. Estou feliz com o novo nome da Rádio Inverso, bela escolha. Não estou ouvindo agora, mas à noite eu vou ouvir na reprise. Então já fica aqui o meu beijo para Thelma e meu agradecimento pela mensagem que chegou pelo nosso 51992461960. Muito obrigado a todos os queridos e queridas. Eu já vi gente, eu publiquei um vídeo no YouTube ontem com o programa Inversos, né? Um programa que eu falo sobre a mudança do nome da rádio, e algumas pessoas escreveram assim, olá amigos inversos que estão vindo à Web Rádio Vagalume. É aquilo que eu falei, não vamos necessariamente abolir aqui, somos vagalumes, a gente se chama como quiser, isso aconteceu espontaneamente, mas se virar de vagalumes para inversos, está valendo também, é movimento, não é isso? A vida não é movimento? Não tenhamos apego, né, com nada. Eu acho que assim como as pessoas vão e vêm, os nomes também vão e vêm, a vida vai e vem, tudo passa, tudo se movimenta. E quando a gente entende que é assim e contempla o movimento da vida com alegria, né, com abertura, com gratidão, nós paramos de fugir dos movimentos. E então a gente consegue extrair o que eles nos trazem de bom. Pode ser a mudança do nome da rádio, pode ser qualquer coisa. Pode ser as mudanças de cenários e configurações da sua vida, que às vezes pode gerar muita dor. A gente não quer mudanças, a gente muitas vezes impede o movimento, mas a dor também traz presentes de amor. As trevas, a escuridão, nela também há penetração de fragmentos de luz. Tudo é ambivalente, o bem e o mal, o ódio e as paixões, de alguma maneira expressões de uma coisa só. Luz e escuridão, eu não saberia da luz se não houvesse a escuridão, não pensaria no bem se não houvesse o mal, todos expressando uma coisa só. Que bom se a gente tiver paz e calma, apesar de, como eu falava mais cedo, amor não é porque, o amor é apesar de. Portanto, se apesar de eu me mantiver em paz, para enxergar a vida, então aos poucos eu me reconhecerei e ao fazer assim, te reconhecerei também. E como é bom quando a gente se reconhece no caminho. Um beijo para você, obrigado por tudo. Esse programa será reprisado aqui na rádio às 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã no horário de verão. Depois ele vai pro YouTube. Hoje é o quê? Quarta-feira? Amanhã ele vai pro YouTube. Você pode ouvir quando quiser. Continue aqui na rádio, a nossa programação não para. Músicas e reflexões 24 horas, 7 da noite tem Mundo Incrível com Antônio Pereira. E estamos aqui. Fique bem, beijo, se cuida e até amanhã. Você ouviu mensagens que chegam pela manhã, insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.